vamos tentar iniciar pro ouvinte, pro telespectador, onde é que a gente pode dar como início essa cultura como do tudo brega? começou. No Pará, assim, a nível de Brasil, é um pouco mais complexo, porque não tem como tu dizer assim, não, esse aqui foi o primeiro artista do brega. Sim. Mas a gente tem, assim, porque brega, ele surge, é um termo pejorativo, que surge de forma pejorativa, né? Pra desqualificar Isso. um gênero musical que eles chamam de quadrado, que é aquele gênero musical simples, dos acordes simples, enfim. Em época de bossa nova... Que é aquela música chiclete, exatamente. Em época de bossa nova, quem tem brega é rei. Porque era quem fazia sucesso, né? Como trabalhador, enfim. Sim. E aí a elite, ela sempre tentava desqualificar. E aí a gente tem, por exemplo, Valdir Soriano, a gente tem figuras como o Reginaldo Rossi... Enfim, até o Ronivon foi chamado de brega. Até comentava com vocês que ele foi chamado de brega. Justamente porque a música que eles cantavam era uma música melancólica. Que tinha vindo, assim, tinha bases, por exemplo, do Iê, 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 né? Que eles chamam, da Jovem cultura do Guarda, Iê, Iê. exatamente. E é uma característica bem marcante no brega, é a melancolia, né? E assim, a cultura, a alta cultura, né? Ela desqualifica o brega justamente por ele não tratar de temas... não tratar centralmente assim de temas políticos, né? Ele trata de temas populares, de romance, de chifre, enfim, de tudo isso que a gente tá acostumado a ver, né? Que é do nosso cotidiano, assim, não trata de assuntos cristalizados, né? Como crítica política, por exemplo. Sim. E aí a gente tem um princípio de brega no Brasil, e aí tem algumas figuras que vão fazendo brega pelo Nordeste, principalmente o Reginaldo Rossi. O brega não começou com o Reginaldo Rossi, pelo amor de Deus. Ele é um dos canais. Isso, ele é um dos canais. Acho até os precursores do brega. Ele é um dos pioneiros. E ele é muito importante. Pô, eu sou muito fã do Reginaldo Rossi, cara. O legado que ele deixou pra música brasileira. Um cara muito absurdo. importante, um cara muito inteligente. E ele é considerado o rei do brega, né? Exatamente, E assim, e eu não tiro nenhum mérito, assim, se o cara falar assim, porque tô falando que Reginaldo Rossi lá de Recife é o rei do brega, eu falo assim, posso fazer o quê? Ele é um dos maiores, ele é um dos maiores artistas da história do Brasil, é Reginaldo Rossi. Sim. Né? E aí a gente tem, por exemplo, falando de brega paraense, tem o início, assim, os primeiros passos, a gente tem, assim, mais ou menos nos anos 70, início dos anos 80, a gente tem artistas, por exemplo, como Juca Medalha, Mauro Cota. Cara, eu sou muito fã do Mauro Cota. Muito fã do Mauro Cota. Inclusive, um dos meus sonhos é um dia bater um papo assim com o Mauro Cota pessoalmente, sabe? Alô, Mauro Cota. Alô, Mauro Cota. Mauro Cota, tá aí o Leandro. Falar pro sobrinho dele, o Michel. Michel, arranja lá faz essa ponte lá com o teu tio pra bater um papo com ele. Mas assim, o Mauro Cota é um dos maiores artistas do brega pra mim, do brega paraense, o Mauro Cota. Tinha o Ted Maxi também, né, que é do Ao Pôr do Sol, famosa música Ao Pôr do Sol. Quem nunca, e aí, ninguém nunca lembra. Na UEPA eu vi todas as formas de se tocar essa Ao música. Pôr do Sol. É isso todas. Ela é uma música, ela é uma música. Zuki. Ela é uma música tão. Ela é extremamente importante. Universal pro nosso repertório, né? Sim. E vários artistas, eles cantam essa música, né? Eles regravam, né? A Lia Sofia regravou e ficou muito boa a versão dela também. Fafá de Belém. Fafá de Belém regravou. Chaves. Exatamente. E aí a gente tem essa fase, assim, do princípio, né? Desses artistas mais antigos. Enfim, Francis Dalva também, que eu acho que deve ter sido uma das primeiras mulheres a cantar brega, foi a Francis Dalva. E aí a gente tem esses artistas no princípio, né? Que a gente chama de passadão. Sim. A gente chama de passado e tal e tudo mais. Que é o flash brega. É o conhecido flash brega. O passadão é o flash brega, né? E aí o brega, ele vai tomando rumos, né? Ele vai construindo os seus próprios caminhos. E aí surge ali com Roberto Vilar o brega pop, né? Que vai incorporando outros elementos. Inclusive, um dos personagens importantes para o surgimento do brega pop é o Chimbinha. O Chimbinha era guitarrista do Roberto Vilar. Ele tocava com o Roberto Vilar. Então a maioria dos solos das músicas do Roberto Vilar são do Chimbinha, né? Foram pensados por ele, por exemplo. E aí a gente tem outros artistas do brega pop, né? Do brega calypso, como o próprio Vanderlei Andrade, que ele começou ali como brega calypso. Tem a própria banda Calypso também, que é muito conhecida, né? Enfim, são diversos artistas
que estão ali mais ou menos na meados dos anos 90 produzindo brega pop, né? Essa música, inclusive, do Roberto Gama, se não me engano, ela também pode ser considerada um brega pop, essa que tá tocando, dessa telefonar. Não sei se é tecnobrega, essa eu não tenho certeza. Porque é muito difícil, às vezes, da gente identificar, porque existe são vertentes contemporâneas, né? Não é, uma acabou, já começou a outra. Não é porque começou o tecnobrega ao mesmo tempo, né? Não é Sim. porque começou o tecnobrega que não tem outros... acabou o brega pop, por exemplo. Sim, não. Sim. E aí o tecnobrega ele surge... existem diversas versões, a mais aceita é de que foi o Tony Brasil que criou o tecnobrega, que ele foi lá, se eu não me engano, numa das Guianas, para um festival de zouk, e aí ele observou como as pessoas tocavam zouk, e aí ele adaptou a forma que eles tocavam pra tocar aqui. Mas não exatamente o zouk, não o gênero zouk. As formas que ele tocava, ele via, o cara toca só com teclado ali, ele faz todas as bases programadas e tudo mais. E aí, se eu traduzir isso pro brega? Tinha também a Rose War, né? A Rose War é da cúmbia, né? A Rose War, ela é, se eu não me engano, ela é peruana. E ela é da cúmbia, né? Realmente o nome dela é Rosy Guerra. É o nome dela. É Rose Guerra? Exatamente. Aí ela e o marido dela, né, eles faziam as músicas e tudo mais, só que eu acho que ela, não sei se ela é peruana ou se ela é colombiana, mas eu acho que ela é peruana. E aí muitas músicas dela tocam, né, nas aparelhagens, tocaram muito e ainda tocam, né? Tonto, que eu acho que vocês já devem ter escutado. Essa mesmo. Essa aí, deixa eu ver, Nunca Pensei em Orar, que é aquela que... Exatamente. Essa aí. E aí, o brega pop, por exemplo, ele vai... Não, veio agora... Bateu agora lembrei agora do Rodrigo de 5 anos. Que era essa que meus pais levavam eles iam beber, né? E levavam as crianças. Levavam eu e minha irmã. E eu me lembro que era eu... Que era o certo antigamente. Levava as crianças e eu me lembro que eu ficava deitadinho na cadeira, né? E eu só ficava nessa batida já. Que era sempre, geralmente, era na saideira, né? Ali naquele... Essa música, ela é bem famosa, assim. E aí, por exemplo, o tecnobrega, o próprio brega pop vai pegando elementos da cultura musical latina. Sim. Né, do merengue, do zouk, do que a gente chama de lambada, por exemplo, da salsa, da cúmbia. E aí vai incorporando esses elementos. E aí dizem que essa música, ela chegou aqui de duas formas, né? Pelo contrabando de discos, que o pessoal vinha dos países daqui de cima, né? Que a gente fala daqui de cima. E aportavam ali na escadinha do Ver o Peso. E aí os donos das aparelhagens, eles iam lá para trocar os discos por algumas coisas. Trocavam por café, enfim, por alguns produtos. Isso nos anos... Isso foi nos anos 70, 80. Assim. E aí eles pegavam esses discos, por exemplo, e levavam para tocar na aparelhagem, que antigamente eram chamados de sonoros. E aí eles viam o que fazia sucesso, e aí o que fazia sucesso eles iam lá repetindo, que a galera gostava de dançar, né, e tudo mais. Eles iam lá e repetiam, porque era uma música mais acelerada. Antigamente os sonoros, né, eles tocavam mais bolero, samba, até porque o brega ele não existia nesse contexto. Sim. Né? Sim. E aí foram introduzindo esse tipo de música, né? Música mais swingada e tudo mais. Músicas de características mesmo das regiões caribenhas. Essa é uma das teorias de como a música chegou aqui. Esse tipo de música. A outra é de que as rádios dos interiores do estado, por exemplo, elas captavam frequências de rádios de outros países. Isso, de fato, acontece. Um dia desses eu tava em Salvaterra, né? Porque minha namorada é de lá. Aí Essa máfia. Aí um amigo meu foi lá e tal, né? Eu fui encontrar eles, aí ele falou assim, ele me olhou assim e falou, Zé, mas tu acha que isso aí é verdade mesmo? Eu acho que é papo, né? Que não captava nada, não. Eu falei assim, olha, cara, eu não sei, né? Mas já que as pessoas falam, quem viveu fala que eu acho que faz sentido, né? E aí, sem sacanagem nenhuma, eu saí de lá, eu fui lá pra casa da minha namorada, voltei pra casa da minha namorada, né? Aí a minha sogra saiu do quarto com um radinho, assim. Sim. Aí ela falou assim, olha, tá pegando um rádio de outro país. Olha.
E era uma frequência, assim, eu acho que de algum país que falava espanhol, porque parecia ser espanhol mesmo. Acho que não deve ser Guiana. Porque tem essas questões. Peru. Porque tem a francesa e tem a inglesa. Se for, deve ser... Tem Suriname também. Suriname mas enfim, é mais holandês, né? Tem esses países acima, né, que é bem possível que aconteça, porque chamam de onda tropical, se não me engano. Eu não sei muito bem como funciona. Como funciona exatamente... Nosso Cruzebeck aqui tá só... Como é? Ajeitando aí. Não, e ele tá... Problemas técnicos. Não, ele tá confirmando essa mutreta aí. Exatamente, né? Porque é técnico de áudio, né? Sim. Pô, o cara tem moral pra falar. É verdade. Que eles chamam de onda tropical, né? Que parece que é uma frequência mais forte e tudo mais. E aí ela chegava aqui em determinados horários, principalmente nos interiores do estado. Dizem que foi assim que o Vieira ouvia as músicas e conseguiu pensar as bases pra guitarrada, por exemplo, né? Enfim, existem diversas informações sobre isso. Mas voltando lá pro nosso brega, brega pop. Pra gente ter uma noção que isso é um mundo, né? Esses elementos, eles rodeiam o brega. Exatamente. Todas essas histórias que você acabou de contar, justamente eles corroboram pro brega se formar e ser o que é hoje, exatamente. Uma cultura, né? Porque é um elemento cultural, né? São elementos que vão sendo encaixados, não que seja tudo, né? Pega uma parte, uma coisa aqui, ali, insere, enfim.